Então, vamos começar a nossa reunião. Boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o Dr. Pablo, tá? E vamos dar início, então, a mais uma reunião do LA-GET, o Grupo de Estudos de Tumores Hereditários Latino-Americano. Tá? Lembrando que teremos tradução simultânea para a língua espanhola, né, Nelson? Como é que as pessoas fazem? Hola, boa tarde, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Bueno, les informo que tenemos la traducción simultánea del portugués al español y del español al portugués. Si logran ver en la pantalla de Zoom, en los iconos que están abajo, el icono más de la derecha es un botón que dice Interpretation, un globo en forma de globo que dice Interpretation, Interpretación. Pueden seleccionar ese botón. Van a ver que tenemos 3 canales, el off sin traducción, português para a tradução em português e espanhol para a tradução em espanhol. Mesma coisa para quem quer ouvir a tradução, se alguém fala espanhol, basta selecionar no botãozinho de interpretação o canal do idioma do português. Faremos a tradução bidirecional nos 2 idiomas. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Bom, então vamos começar aqui com a nossa reunião hoje. E hoje a gente tem o prazer de ter como convidados aqui no nosso grupo a doutora Tereza Loureiro, que é médica geneticista do grupo DASA, né, do laboratório Gene1, e é médica oncogeneticista do Instituto Santa Paula, né? Um prazer ter a doutora Tereza Loureiro, então, aqui com a gente, colega aí, né? A gente se encontra diversas vezes aí nos congressos, né, nas reuniões, então é um prazer imenso ter a doutora Tereza aqui com a gente. E o outro convidado também é um prazer e uma honra ter aqui também com a gente, e estou muito ansioso de ver a palestra aqui do nosso amigo e doutor Guilherme Yamamoto, né, que também é médico geneticista da Universidade de São Paulo, e também do grupo DASA, né, do laboratório Gene1, né? Então, doutor Guilherme, também é um prazer tê-lo aqui com a gente, tá? E muito legal ter a participação de vocês dois aqui hoje, que vai enriquecer demais aqui hoje o nosso grupo latino-americano de estudos de tumores hereditários, né? Vocês trazem para nós aqui uma expertise muito grande, né, de estudos genéticos na área das doenças hereditárias, das doenças genéticas, né, e principalmente aqui hoje com foco no câncer, nas doenças geneticamente determinadas, né, que levam aí à predisposição de câncer. Então, queria lembrá-los que aqui é uma reunião informal, a gente vai estar aqui conversando, perguntando a vocês, tirando nossas dúvidas aqui, que aproveitar aqui, né, nós vamos aproveitar a presença de vocês dois aqui para a gente entender melhor tanto a parte de testes hereditários monogênicos, quanto essa parte aí de riscos poligênicos, né, que podem aí predispor o indivíduo a ter um risco maior de câncer. Então, muito obrigado aos dois, tá? É um prazer tê-los vocês aqui hoje. E vamos começar, então, com a apresentação da doutora Tereza Loureiro. Por favor, doutora Tereza, fica à vontade. Eu agradeço pelas generosas palavras, a satisfação é nossa, sem dúvida. Todo o respaldo que tem o GET no Brasil e na América Latina. Antes de falar sobre os scores de risco poligênico, coube a mim contextualizar um pouco o que se faz, o que temos em relação ao sequenciamento dos genes voltados à investigação do câncer hereditário. Então, muitas vezes nos deparamos com pessoas, com famílias, que têm uma história altamente sugestiva, ou às vezes nem tanto, de que exista uma predisposição ao câncer sendo herdada aí, geração a geração, e eventualmente se detectam variantes patogênicas
nos genes que comumente estudamos, que tem guidelines bem definidos. Então, BRCA1, BRCA2, por uma questão epidemiológica, por uma questão temporal, tem esses guidelines muito bem estabelecidos, e outros genes, cada vez mais, a gente tem dados robustos que nos permitem dar um segmento baseado em evidências para essas pessoas. A questão é que tudo isso se complica um pouco no início dessa investigação clínica. Esses genes, essas síndromes, elas não estão separadas em caixinhas. Então, diante de um paciente, a gente sabe que uma variante patogênica num determinado gene, tanto esta pode estar relacionada com o aumento do risco de doença em diversos órgãos, quanto o mesmo órgão pode ter relação com variantes em diferentes genes. Então, para exemplificar, eu começo trazendo um caso clínico de uma paciente com carcinoma mamário triplo negativo, em mama unilateral, no caso em mama direita, diagnosticada aos 67 anos, que tem uma história de uma irmã falecida por câncer gástrico aos 39 anos, do pai falecido também por câncer gástrico aos 80 anos, um histórico ainda entre os irmãos de câncer, uma irmã falecida por câncer ovariano aos 59, um irmão falecido por câncer pulmonar aos 74, e ainda os parentes do lado da mãe tem uma história de câncer de mama aos 50 e de câncer coloretal aos 70. Então, a gente vê cânceres acometendo diversos órgãos nos dois ramos da família, no caso, no ramo paterno e materno, e em faixas etárias variáveis, muitas das quais já numa idade mais avançada. Então, mas mesmo assim, a gente vê vários órgãos, vários diagnósticos que têm relação com câncer hereditário. E quando se faz um painel multigênico, validado para CNVs, um painel de boa qualidade, de alta cobertura, quando tem essas coleções de casos, muitas vezes, olha que esse é ainda mais velho, né? Mas às vezes são casos precoces e muitas pessoas na mesma família acometidas por câncer no mesmo órgão, o prescritor, a gente, enquanto clínico, fica um pouco indignado quando recebe um exame sem nenhuma busca sequer para pensar em nossa agregação da variante, enfim, mas nada. Então, acontece. Então, independente do resultado do sequenciamento dessa paciente, independente disso, ela ainda vai ter um câncer familiar. Então, tem um aglomerado de casos aí, que se a gente consegue detectar essa variante que está relacionada, essa principal variante relacionada ao aumento de risco de câncer, aí sim a gente passaria a configurar como um câncer hereditário. Então, a distribuição desses gráficos em PITS, elas estão desatualizadas, mas nos permite perceber que entre os tumores comuns, como mama e cólon, há um percentual relevante de casos em que não se consegue estabelecer qual seria aquela variante que estaria mais relacionada, que teria grande força na determinação daquele fenótipo que está sendo observado na família. Doutora Tereza, esses casos seriam que você está falando, né? Seriam esses casos familiares, né? Isso, que você tem essa agregação, né, de câncer na família, mas quando você vai fazer o teste genético, né, o painel, você não encontra nenhuma variante patogênica que explicasse esse fenótipo familiar, né? Justamente. Mas esses números, eles são concebidos num contexto em que, na maioria dos casos, e ainda respaldados pela literatura, existem critérios bem estabelecidos para a testagem desses genes. E quanto mais se flexibiliza e se amplia o acesso a esses painéis multigênicos, os resultados eles vêm sendo surpreendentes. E o que fazer com esses resultados também é algo que nos inquieta. Então, eu trouxe um exemplo dessa coorte, não é tão grande, são 450 pessoas com câncer coloretal diagnosticado antes dos 50 anos, independente da história familiar, e foi encontrada variante patogênica, ou provavelmente patogênica, em 16% dessas pessoas. Um terço das quais elas não preencheriam critérios habituais para a testagem do respectivo gene em que foi encontrada essa variante. E são genes que foram selecionados, genes assim, acionáveis, genes que já se tem mais um conhecimento acumulado do que fazer. Só que esse o que fazer também foi construído diante de um contexto de famílias que tinham um fenótipo específico. É o que a gente discutiu bastante na última reunião, né? O que fazer quando se encontram variantes patogênicas em genes não classicamente relacionados àquele fenótipo pessoal e familiar.
E esses autores, eles ainda levantam a importância, a relevância dessas informações no que diz respeito ao aconselhamento genético, uma vez que muitos desses genes, eles têm relação também com doença quando é detectada variante bialélica. Então, no caso, para a pessoa seria essa predisposição ao câncer, mas se o filho ou a filha herdar duas variantes naquele mesmo gene, poderia ter um fenótipo muito mais grave e a pessoa não ter tido acesso a essa informação. E ainda nessa linha, né, dos resultados que vem surpreendendo com a ampliação de testagem, esse levantamento publicado aqui recentemente comparou pessoas, 3.000 pacientes com história de câncer sólido, independente de qualquer órgão, se tinha indicação ou não de testagem, e foram detectadas variantes patogênicas em 13% dessas pessoas em linhagem germinativa. E olha só que dado interessante, metade dessas pessoas que tinham genes, ou tinham variantes em genes clinicamente acionáveis, não teriam sido testadas a partir dos critérios que nós temos bem estabelecidos, bem arraigados na literatura, baseados aí muitas vezes em custo-efetividade, em estudos maiores. Então, apesar dessas descobertas que vão saindo, a gente continua a usar fortemente a história pessoal e familiar para selecionar os pacientes a serem sequenciados, e a gente está respaldado quando faz essa escolha. Mas esses estudos, eles nos levam a crer que existem muitos casos que estão sendo perdidos, e eu levantaria até o questionamento de se os guidelines eles são válidos para essas pessoas que não preenchem esses critérios de testagem habitual. Então, o aumento do acesso a esses exames nos fez também repensar alguns cortes. Então, quando eu comecei a residência, se falava em pensar aí no sequenciamento quando se tinha uma probabilidade pré-teste de 20% de ter uma variante patogênica em VRCA1 e VRCA2, por exemplo. E para os Estados Unidos, nessa época, era 10%. Hoje, se você vai dar uma lida no UpToDate, ele vai falar em 5%. Isso para as pessoas, claro, que não atendem aos critérios já bem estabelecidos. Uma vez que tem um critério bem estabelecido, não se dispensa cálculo de risco, então se indica o teste. Mas para aquelas pessoas que não preenchem um critério claro, cuja família não apresenta um padrão claro, pode-se usar desse artifício de fazer um cálculo de risco e, a partir disso, decidir, ou melhor, apresentar, né, as possibilidades para o paciente e decidir conjuntamente. Isso que você falou, doutora Tereza, é muito interessante e é uma preocupação que nós temos na nossa prática do dia a dia, né? Eu continuo achando que sem dúvida, os critérios, né, os critérios clínicos para você decidir quem deve testar ou não, né? Ou seja, quem tem tem que testar, a clínica ainda continua importante, né? Quer dizer, quando o paciente ele entra naqueles critérios, e aí para cada tipo de câncer, né, para cada tipo de síndrome tem os seus critérios específicos, eles nos auxiliam muito, né? Você falar quem é apto e quem não está apto a ser testado. Agora, como você falou, e esse é um ponto bem interessante nessa discussão, é que você tem pacientes que não preenchem critérios, né, clínicos para testagem, né, mas que eles apresentam variantes patogênicas, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Agora, sem dúvida, eles são a minoria dos casos, né? Ainda bem, a grande maioria dos casos eles preenchem os critérios. E o contrário é verdadeiro, são aqueles indivíduos que preenchem os critérios, na hora que você testa, você não encontra nenhuma variante patogênica. E a gente tem que ter muito cuidado com esse indivíduo e com a família desse indivíduo, né? Porque mesmo que nós não achemos nenhuma variante patogênica em um indivíduo, em uma família que preenche critérios clínicos para testagem, né? Mas a gente tem que continuar acompanhando o indivíduo e a família desse indivíduo, porque, sem dúvida, eles estão com um risco maior de desenvolver câncer quando comparado com um indivíduo da população geral, pelo simples fato de você ter aí uma história muito densa
muito carregada de câncer. Então, a gente não pode, mesmo que nós não encontremos variantes patogênicas, né, nos genes analisados, a gente não pode deixar de acompanhar esses pacientes na nossa clínica, no nosso dia a dia. Não é isso, doutor? Sem dúvida. Daí me vem à cabeça aqui 2 pontos, que é tanto nessas famílias em que não se detecta a variante patogênica, não se detecta ainda. Então, tem quem diga que não existe exame negativo, existe exame que ainda não foi elucidativo, porque nós temos limitações tecnológicas também e de conhecimento acumulado, que vão crescendo dia a dia. Então, sem dúvidas, vale o jargão, né? A história é soberana. Então, essa família vai ser acompanhada de acordo com aqueles órgãos em que se observou doença, sem indicação aí de cirurgias, de procedimentos, não, pelo menos sem indicação formal de procedimentos irreversíveis, enquanto essa situação não é esclarecida. E aqui eu ia pontuar, inclusive, que essa questão do aumento do acesso aos painéis multigênicos, ela também nos deixa numa situação, enquanto clínicos, existem prós e contras, na verdade, do aumento do acesso, o aumento da quantidade de genes avaliados. Essa testagem de mais genes do que aqueles classicamente relacionados àquele fenótipo aumenta a chance diagnóstica de certa maneira, enfim, de detectar alguma variante patogênica que eventualmente poderia ter relação e a gente ainda desconhece como explicar essa relação. E também, sabendo que aí em torno de 3,3%, isso varia de acordo com os autores, as pessoas podem ter mais de uma variante patogênica e logo esse segmento delas precisar ser ajustado. Então, quantas pessoas cuja investigação para no BRCA1, BRCA2, por conta das limitações que a gente tem, enfim, das restrições impostas pelas operadoras de saúde, e que podem ter alguma variante patogênica em outro gene que teria relação com a história ali da família, a gente não acessa essa informação, e quando vai fazer a pesquisa da variante familiar, nos demais a gente não está pesquisando só aquela que foi conhecida, porque a investigação foi feita desta maneira. Um outro ponto é que, sem dúvida, a diferença de preço hoje é muito pequena. Entre eu sequenciar 2 e eu sequenciar 28 genes, seriam, sei lá, 20 e tantos genes, aqueles mais importantes, ou, enfim, não estou falando que o número não se... Eu acho que as pessoas não podem se encantar com o número, porque, às vezes, também os painéis, eles aumentam muito em número e perdem na qualidade da detecção dos algoritmos de CNVs, então perdem em outros aspectos, mas, pelo menos, aqueles genes que estão bem estabelecidos, eles têm que estar bem avaliados, quando a gente pensa num painel multigênico. Em contrapartida, o acesso a esses painéis multigênicos também aumenta a chance de se detectar variantes raríssimas que não se tem ainda uma interpretação estabelecida, e aqueles com penetrância baixa intermediária que não se sabe bem o que fazer. E, sem dúvida, aumenta bastante a quantidade de variantes de significado incerto. E para o médico geneticista, para aquele oncogeneticista que já está mais habituado, não vai ser um problema, mas muitas vezes esses resultados chegam às mãos de cirurgiões, enfim, de outros profissionais médicos que não estão tão familiarizados e podem levar a um risco aí de supertratamento, de cirurgias mais invasivas do que se deveria, quando a maciça maioria, em torno de 92% dessas VUs, elas vão ser reclassificadas como provavelmente benignas adiante ou benignas. Então, a detecção também dessas VUs requer uma atualização contínua. Então, são pacientes que, não só das VUs, mas especialmente delas, não podem ficar perdidos. A classificação dessas variantes, ela precisa ser revista periodicamente para que esses cuidados possam ser ajustados. Então, entre os resultados possíveis, esses painéis eles são desenhados para investigar as regiões codificantes dos principais genes que sabemos serem relacionados ao aumento do risco de, enfim, a predisposição ao câncer hereditário. Então, tem aqueles que aumentam muito a chance de se desenvolver câncer ao longo da vida, e existem aqueles que aumentam mais ou menos. Então, o que se percebe é que, na verdade, existem variantes comuns, que essas variantes elas não vão ser reportadas nos painéis, e quando elas se somam, aquilo que a gente não dá muita atenção, quando se soma, pode fazer grande diferença, que é sobre o que o Dr. Guilherme vai falar logo mais. Então, só complementando aqui,
Eu mesmo apresentei um artigo que foi publicado na Nature, falando realmente isso, né? Quer dizer, o risco poligênico, às vezes, ele é tão alto que às vezes, exatamente, ele supera o risco monogênico, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que num futuro não muito distante, né? E aí acho que até o Dr. Guilherme vai falar um pouquinho para nós sobre isso. A tendência é realmente você analisar tanto os genes, né, de alto impacto, né, de alto risco, que são os monogênicos, né, com os polimorfismos, né, com esse score de SNPs que todos nós temos, né, tanto para a parte deletéria quanto para a parte benéfica, né, que nos proteja, né. E então eu acho que num futuro não muito distante a análise genética ela vai ser muito mais complexa, envolvendo tanto genes, né, quanto com esse polimorfismo genético de SNPs que todos nós temos aí. Sim, sem dúvidas. E tem um ponto que, assim, me caiu essa ficha na residência assistindo a uma aula sua, inclusive, Pablo, quando um momento você fala, ainda na época que era na gravação lá no hospital, e aí você fala que lembra as pessoas que a minha proteína é diferente da sua, que a gente pode considerar que aquelas proteínas são normais porque elas são funcionalmente normais, mas elas são diferentes, porque a composição, esses SNPs e a interação com os outros genes também é diferente. Então, o que a gente está considerando como normal, a gente pode estar deixando escapar algumas dessas informações importantes para a interpretação. Então, a gente está numa era que se fala muito da medicina de precisão. Então, como se alocasse essas pessoas em grupos de segmento, quando, na verdade, dentro desses grupos existiria uma subdivisão que teria que levar em consideração não só aquela variante que foi detectada num gene de moderada a alta penetrância, mas também a interação com os outros genes, os seus hábitos, então outros fatores que hoje não são comumente avaliados. Isso mesmo. Eu trouxe ainda um outro caso, esse foi um caso que atendi recentemente, um paciente com adenocarcinoma pancreato biliar, diagnosticado aos 86 anos, que tinha um diagnóstico do ano anterior de outro tumor primário pulmonar, não tabagista. Então, um paciente com dois diagnósticos aí, já idoso, né, após os 85 anos, na história da família, a mãe teve um câncer intestinal aos 68 e teve ao longo da vida aí acumulados, a irmã, na verdade, teve diagnóstico de 10 pólipos acumulados, nenhuma vez teve diagnóstico de câncer, fazia esse segmento colonoscópico a partir dos 50 anos por conta da história da mãe. Tinha uma tia e um tio maternos falecidos por câncer, ambos por volta dos 65 anos, lá em Portugal, não se sabia do que tinha sido esse câncer. E ainda uma tia e um tio materno, entrou dobrado. Então, assim, era uma história que não era tão clássica, mas ele tinha indicação de testagem por conta desse adenocarcinoma pancreato biliar. E, para minha surpresa, foi encontrados não uma, mas duas variantes patogênicas. Né? Então, foi encontrada essa variante em heterozigose MSH6, foi classificada como patogênica pelo laboratório, e essa variante em ATM, que ela estaria bordem provavelmente patogênica e patogênica. Então, surpreendente esse resultado. Esse paciente, ele fez foundation e foi detectada, essas variantes, elas também foram reportadas no exame. O que nos leva a crer que a gente está muito enfocado em ficar procurando, como diz o Guinalini, né? A gente está procurando os chefões da máfia, mas tem os pequenos bandidos aí espalhados e certamente tem um monte de anjo protetor molecular, porque... Sim. Essa pessoa com duas variantes patogênicas, enfim, MSH6 e ATM, vim desenvolver câncer numa idade tão avançada, certamente ele tem aí uns anjos protetores moleculares. Então, baseado nisso, né, eu comentei nessa questão de que a gente tem que lembrar que o normal é diferente, o funcional tem a ver com a normalidade, não com identidade, e existem variações aí mensuráveis entre esses produtos, digamos, essas proteínas, o RNA,
E que a gente não pode esquecer também que a gente está investigando, está falando aqui de síndromes de predisposição ao câncer. Então, salvo raras exceções, não é uma síndrome de determinação. Existe, se a pessoa tem 87% de chance de desenvolver câncer, bem, tem 13% de não desenvolvê-lo ao longo da vida. Um exemplo, né, numeral. Então, o que é que leva a pessoa... E outra coisa que a gente não pode esquecer, né, Teresa, é que além do risco monogênico propriamente dito, né, o risco populacional. do score poligênico que a gente não tem ideia, né, porque a gente não faz isso no dia a dia, você ainda tem toda a parte ambiental, que isso é muito importante, isso é muito importante, não pode esquecer, né, quer dizer, o risco também vai ser determinado pelo estilo de vida que a pessoa leva. Eu acho que esse também é um dos principais fatores aí que pode dar a gênese do câncer para o indivíduo que tem ou não, né, a alteração monogênica. Quer dizer, o estilo de vida é fundamental, né? A gente conhecer do nosso paciente, então fazer um inquérito na anamnese sobre o estilo de vida, o comportamento que essa pessoa leva, né? Porque de tudo, o que nós podemos mudar no nosso paciente não são os genes, ainda não conseguimos, né, mudar os genes, né, mutados, mas sim o estilo de vida. Então, a gente não pode esquecer, em momento nenhum, que o câncer, na verdade, ele é fruto de uma interação muito complexa entre esses riscos monogênicos com o polimorfismo genético do indivíduo, né, e outros mecanismos genéticos aí que nem vamos entrar muito em detalhe, como mecanismos epigenéticos, enfim, né, e, sem dúvida nenhuma, um componente muito importante que é o estilo de vida do nosso indivíduo, e é justamente o estilo de vida que a gente consegue modificar, né, assim, de forma importante para tentar fazer com que esse risco ele caia, né? Sim, a gente vai chegar lá, sem dúvida. Então, assim, seria pura sorte, eu digo que o acaso é o apelido que a gente dá à nossa ignorância. Então, aquilo que a gente não sabe explicar direito, a gente ainda... Pode ser que tenha algum acaso, mas eu acho que dentro desse acaso tem muita coisa que é a nossa ignorância. Então, esse trabalho, essa publicação, ela mostra que mesmo as pessoas que têm variantes patogênicas em BRCA1, a penetrância, muitas vezes, algumas dessas variantes têm uma penetrância mais tardia do que outras. Então, que há uma variação mesmo quando essas variantes são detectadas no mesmo gene. E esse estudo foi desenvolvido especificamente nesse grupo norueguês, e a penetrância dessas variantes, elas parecem variar também de acordo com o grupo populacional que está sendo estudado. Não, a gente não precisa nem mencionar, né? Todos os estudos são feitos pela Schatz, enfim, por todas as pessoas que estudam o TP53, a Prola, que estudam o TP53 no Brasil. Então, a forma como a gente vê lifralmente no Brasil é muito diferente do que está descrito em outras partes do mundo. Esse gráfico mostra bem assim a diferença desse risco cumulativo para câncer de mama, de acordo com as variantes. As variantes são variantes comuns na Noruega, como elas se distribuíram ao longo dos anos da idade. E aí, além dessas variações entre variantes relacionadas aí a um mesmo gene, como o Pablo trazia, né, o impacto das nossas escolhas. Então, essa outra publicação, ela consegue distinguir qual que é a probabilidade, a sobrevida estimada de pessoas que essas pessoas elas estão pareadas por situação financeira, econômico-social e tudo, e nível de instrução, e mesmo assim tem uma grande diferença entre aquelas pessoas que se identificam com um estilo de vida saudável, digamos assim, e as que não se identificam com esse estilo de vida com significância estatística. E essa diferença se dá não apenas em relação à sobrevida relacionada ao câncer de mama, mas também à sobrevida global por outras causas. E vejam como se afastam. Então, aqui seriam os dois grupos que teriam, digamos, se identificam com um estilo de vida mais saudável, bem apartados aqui destes que não se identificam com um estilo de vida saudável. Eu acho isso muito legal, porque devolve para nós
às escolhas. Então, a vida, a biologia nos lembrando que da diminuição do determinismo, muitas vezes, que as nossas escolhas influenciam enfim, nos eventos futuros. Então, essas doenças comuns, né, o câncer ele é considerado uma doença comum, sobretudo se eu falo de mama ou cólon, que estão entre aí os mais prevalentes. Sem dúvidas, existem variantes frequentes que podem estar relacionadas com aumento ou com diminuição de risco e essa interação com o ambiente. E aqueles casos de famílias que têm vários casos de câncer que preenchem critérios para uma síndrome de predisposição ao câncer bem estabelecida e que não se encontra nenhuma variante que justifique o caso, o que poderia estar acontecendo? Bem, podem existir variantes que estão fora da região-alvo, que eu disse, os testes eles são desenvolvidos, os primers são desenvolvidos para as regiões codificantes, sítios de splice, então o que tiver ali superintrônico, a gente não vai avaliar. E ainda pode acontecer, dependendo de como for a validação para a CNV desse teste, é muito importante que vocês tenham essa informação de qual que é a sensibilidade para a CNV daquele teste que foi feito, podem estar sendo perdidas CNVs que tenham relevância clínica. A gente não consegue avaliar ainda, por estes testes comerciais, interação entre genes, e ainda se sabe que, embora teoricamente, na parte epigenética, seriam zerados, digamos assim, nas gônadas para a próxima geração, você sabe que existem algumas marcas epigenéticas que são passadas de uma geração para outra, embora isso seja excepcional, enfim, mais difícil de avaliar. Então, os desafios da investigação do câncer hereditário são, sem dúvidas, que não temos, na maioria das vezes, achados patognomônicos, então aquela mesma doença pode estar relacionada a diversas síndromes ou a nenhuma delas na investigação, que a maioria delas tem uma penetrância incompleta com uma expressividade variável, e essa expressividade ela varia não só entre famílias, mas também dentro de uma mesma família, e que essa forma como se manifestam essas variantes, elas têm de alguma maneira relação com a ancestralidade, que por sua vez deve ter relação com esses polimorfismos que nós desconsideramos na análise dos testes clínicos. Então, o ponto mais importante tem muito a ver com o que o Pablo falou sobre o estilo de vida, é lembrar sempre que a gente não deve relacionar câncer à culpa. Então, existe um componente genético que a gente não consegue mexer, existe um componente ambiental que esse sim a gente consegue atuar, e existe um chamado acaso, que eu espero que ele cada vez mais diminua para a gente conseguir explicar biologicamente esse fenômeno que eu considero como o ônus da complexidade. Então, acontece câncer em criança, em animal de estimação, é a nossa complexidade evolutiva. E aí o Guilherme vai falar agora a parte dos scores de risco poligênico. Obrigada. Obrigado, doutora Tereza Loureiro, médica geneticista do Grupo DASA, do Laboratório Gene1. Muito obrigado, foi bem interessante a sua apresentação, né? E sem mais delongas, né? Vou chamar aqui então agora o Dr. Guilherme Yamamoto, né? Médico geneticista também do Grupo DASA e do Laboratório Gene1 e médico geneticista da Universidade de São Paulo. Tá? Guilherme, é um prazer para nós aqui, tê-lo você aqui, para explicar um pouquinho sobre esses scores poligênicos. Agora eu vou aprender bastante, hein? Tudo bom, Pablo? Muito obrigado. Eu estou com uma dificuldade um pouco técnica aqui na internet, o cabo de internet não está querendo entrar, estou no Wi-Fi, ele está meio lento. Então, se interromper ou parar, por favor, me avisa que eu volto, tá bom? Ok. Eu que apresento? Isso. Posso? Beleza, você quer passar o meu? Eu vou pegar a tela, tá? Tá bom. Estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo sim. Né? Ótimo. Então, eu queria pegar essa introdução da Tereza e comentar, tá? E eu acho que tem 4 conceitos importantes que eu vou comentar, vou explicar, e acho que é o que precisa lembrar. E aí depois a gente chega no mesmo patamar, e eu não vou ficar falando teste por teste, câncer por câncer, porque isso
se a gente conseguir pegar os conceitos importantes, cada um pode avaliar, né, quando quer usar ou não. Os 4 conceitos que eu vou comentar são missing heritability, tá? Então, heredabilidade não encontrada, heredabilidade perdida, tá? Área sobre a curva, que é uma questão de sensibilidade do teste, tá? Risco absoluto ou hazard ratio, né? Então, o risco de uma pessoa ter, tá bom? E uma questão de haplótipos e variabilidade populacional, tá? Então, esses são os 4 coisas que eu vou falar, mas a gente vai falando aqui à medida da apresentação e vocês vão ver por que essas 4 coisas são importantes e onde elas se encaixam. Então, a primeira questão, que é uma coisa que a Tereza já me ajudou, é essa questão de onde vêm as doenças, tá? Então, as doenças elas podem ser complexas, com múltiplos fatores afetando, ou elas podem ser monogênicas. Até hoje a gente conseguia realmente atuar nas doenças monogênicas, né? Aquelas que uma única variante de baixa complexidade, de alta heredabilidade e que, portanto, precisa ser rara, porque se ela fosse comum, todo mundo ia ser doente, tá? A gente encontra e tem uma predição perfeita aqui, porque se tem a variante, tem a condroplasia. Se não tem a variante, não tem a condroplasia, tá? E aí o mesmo vale para as variantes de alta intensidade de BRCA2, BRCA1, BRCA2, ou, né, síndrome de Lynch, etc, etc, tá? E o interessante é que, com estudos de gêmeos, estudos populacionais, a gente consegue inferir para uma população qual é a heredabilidade. Ou seja, quantos por cento da doença se dá por fatores genéticos e quantos por cento da doença se dá por fatores ambientais. Tá? É importante ressaltar que essa heredabilidade muda de população para população e de ambiente para ambiente. Então, por exemplo, a heredabilidade de depressão, vamos dar um exemplo aqui, tá? Ela pode mudar se você mora num país que tem menos incidência de luz solar, num país que as pessoas fazem menos festa, ou sabe lá o quê, né? E você, então, tem uma heredabilidade muito diferente entre um país que tem maior incidência de luz solar, que faz mais festa, que tem menos preocupação. A mesma coisa, obviamente, vale para a obesidade, né? Um país com uma dieta mais ocidental, norte-americana, o componente ambiental vai ser maior e o componente genético vai ser menor que num país, por exemplo, como o Japão, que a dieta é mais controlada, tá? Então, o importante é que, por exemplo, para câncer de mama, que é o que eu vou dar exemplo mais nessa aula, a gente tem uma heredabilidade relativamente baixa, de 27%, tá? Mas que significa o que o Pablo já comentou, que eu tenho 73% para atuar em coisas que não são genéticas. Então, 73% para melhorar hábitos de vida, fazer atividade física, né? Não fumar, tá? Uso de anticoncepcional na hora adequada, etc, etc. Tá? Mas eu tenho 27% que poderia entrar nesse risco e a gente fazer uma predição do ponto de vista genético. Tá? Então, a Tereza já mostrou esse gráfico para vocês, que é basicamente um gráfico de impacto das variantes por frequência das variantes. Então, o que acontece? Se eu tenho um fenótipo que é 100% ambiental, então praticamente isso não existe. Mesmo HIV, COVID, tá? Você tem quase sempre um componente genético que te protege um pouco, né? Ou que não te protege. Mas vamos supor assim, morrer por picada de cobra. Morrer por picada de cobra é quase que 100% ambiental. Então não adianta eu ficar fazendo variantes genéticas para saber se a pessoa vai ou não vai morrer. O que importa mais é se a cobra pôs mais veneno, né? Se a pessoa tem mais peso ou menos peso, a proporção de veneno que entrou. Então, isso não tem impacto de variante. Mas quase tudo na vida, tá, tem algum impacto de variante. Então, quase tudo na vida, a genética importa em alguma maneira. No caso das doenças monogênicas, que são variantes raras de alto impacto, tá, eu tenho 100% de predição do que vai acontecer se eu fizer um teste de um painel, por exemplo, para rasopatia, e encontrar uma variante em PTPN11 para Noonan, ou um painel de câncer hereditário, né, o que quer que seja, tá? Mas, então, essas a gente já faz, que a gente consegue fazer, que já barateou muito, que o acesso já existe, que está na diretriz de utilização da ANS no Brasil e que rapidamente vai entrar também na América Latina como um todo, tá? E porque já existe também na Europa, nos Estados Unidos, etc.
e quando não é monogênico, que é o caso, na verdade, de praticamente todos os cânceres. Porque mesmo as variantes de alta intensidade, você não tem 100% de risco de câncer ao longo da vida, né? No BRCA1 você tem 70%, 80% no máximo, tá? No caso, por exemplo, de câncer de mama, que eu tenho 27% de herdabilidade, tá? Isso significa que mais ou menos 5 a 10%, a gente sabe disso, né? Que mais ou menos 5 a 10% dos casos, tá? São causados por variantes monogênicas, vamos dizer assim, variantes do BRCA1, BRCA2, variantes de alto impacto, tá? Mas, teoricamente, eu diria que 27% dos casos, ou 27% do risco, mais ou menos, tinha que ter algum dado genético para me, né, me basear. Porque se eu tenho 27% que é herdado, que eu vejo que repete em irmãos, quando os irmãos são gêmeos, monozigóticos, etc., por que eu só encontro 5 a 10%? Né? Cadê os outros 17%? Tá? Então, eles começaram a fazer, desde a década lá de 90, coortes grandes de avaliação de variantes comuns, então SNPs comuns, e que essas coortes grandes foram chamadas, né, de GWAS, tá? Que são o genome-wide, né? Então, em todo o genoma, Association Studies. Então, Genome-Wide Association Studies, estudos de associação em todo o genoma, tá? Isso sempre foi feito por arrays, né? Antigamente arrays de Bach, depois arrays de SNP, e isso olha SNPs comuns. Então, isso olha haplótipos comuns. Isso tenta associar que aquele bloco de cromossomo que uma pessoa tem está associado a um risco maior de ter diabetes, está associado a um risco maior de ter câncer, tá? No entanto, na hora em que conseguiu fazer isso, sobrou só em torno de 16% da herdabilidade, tá? Então, não chegava nos 27% de herdabilidade que a gente precisava chegar, tá? Então, isso que não chegava foi chamado de missing heritability. Então, eu tinha que ter mais alguma coisa aqui que não é ambiental. O ambiental podia ter 73%, mas eu precisava ter alguma coisa a mais do que o monogênico somado às variantes comuns que eu tinha. Essas variantes comuns eram inúteis? Não, elas não eram inúteis. Então, por exemplo, alguns estudos mostravam que se eu fizesse uma predição, se existe uma chance de ter risco de câncer de mama, usando modelos de eu perguntar informações da história familiar, informações se o câncer de mama é bilateral, quando que aconteceu, etc, etc, tá? Então, Bodicea, BRCA-Pro, Gale, e aqui vocês sabem até mais do que eu sobre isso, você conseguia chegar numa acurácia dessa predição, então eles usam essa acurácia com essa área sobre a curva, tá? Que ficava ali em 58, tá? 0,70, na melhor das hipóteses, em alguns casos chegava até 0,67, 0,70, tá? De máximo. Mas que, em média, ficava em torno de 50 a, no máximo, 67, tá? Ou seja, eu tinha uma boa predição, era melhor do que só jogar a moeda, tá? Falar se ia ter câncer ou não ia ter câncer, mas ainda, usando só os dados clínicos, não era uma predição muito alta e muito boa, tá? Eles mostraram que se eu fizesse uma predição dessas variantes que são comuns, tá? Esses SNPs que são comuns, que eu detecto por GWAS, então o número deles é pequeno, 10, 7, 18, 83, 75, eu tinha mais ou menos semelhante. Se eu usasse só a predição genética, eu também chegava numa acurácia, numa área sobre a curva, de em torno de 0,60, 0,68, tá? 0,64. Mas que se eu somasse, se eu colocasse tanto a parte da predição fenotípica quanto a parte do GWAS juntos, eu sempre tinha uma acurácia melhor do que só eles individualmente, chegando até algumas situações de 0,72 aqui, tá? Para alguns estudos em algumas populações. Então, o que aconteceu depois disso é que a gente falou, bom, mas queremos melhorar, né? Esses poucos SNPs ainda têm muita herdabilidade que está faltando. E aí o que aconteceu mais ou menos em 2018, tá? Então, um dos principais grupos que estuda isso é do Amit Kira, um cardiologista lá de Boston, do Mass General e do Broad, tá? E eles
fizeram um novo cálculo. Eles falaram assim, mas e se a gente usar basicamente inteligência artificial e alguns mecanismos, né, algumas inferências genéticas do que tem que estar em desequilíbrio de ligação, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, para usar tudo que sai do array, para usar todos os milhões de SNPs que saem do array, ao invés de ficar tentando mirar só naqueles 18, 60 que venceram o limiar para dizer que tem associação, tá? Então, com isso, eles mostraram, em 2018, que com esse novo Polygenic Risk Score, isso é um perigo, tá? Um aviso aqui, que tanto o antigo quanto o novo são chamados de Polygenic Risk Score. A diferença é que um usa algumas dezenas de SNPs e outro usa milhões de SNPs. E a diferença é que um enxergava um pedaço da herdabilidade, desculpa, e o outro conseguiu enxergar um pouquinho a mais, tá? Então, cada vez mais, agora para câncer de mama, a gente já está aí entre 15% e 20% do que a gente conseguia chegar, a gente ainda não chegou no 27% de herdabilidade, mas já subiu mais, então já consegue oferecer para as pacientes, né, uma estimativa melhor se elas vão ter câncer ou não. Tá? Só para deixar claro aqui, doutor, Guilherme, é só para deixar claro que esse 27% de herdabilidade não é o risco do indivíduo ter, né, o câncer ao longo da vida. Né? Na verdade, 27% de herdabilidade é a composição genética, não é isso? De SNPs ou de alelos, né, de haplótipos ao longo do nosso DNA. Né? E é importante deixar claro que a gente está falando aqui de predisposição a câncer de mama multifatorial, né? E não monogênico. Sim, todos os cânceres de mama, né? Não, exato. Eu estou falando aqui de todos os cânceres de mama, né? Então, se eu pegar uma pessoa qualquer, a gente sabe que tem 27% de chance de ser genético. Na hora que eu descubro que aquela lá tem uma variante patogênica BRCA1, aí muda tudo. Isso. Tá? Porque aí ela tem um odds ratio que é 5 vezes maior que a da média da população, né? Então, sai de 12% e vai para 60%. E nessa, eu sei que, na verdade, esse meu copo aqui de predição de risco, ele virou quase que 90%, 80% genético, tá? Então, nessas mulheres que eu encontro o BRCA1, essa fração vermelha aqui vira muito grande, tá? Por outro lado, nas que eu não encontro o BRCA1, mas é muito familiar, né? A gente sabe que tem uma frequência familiar muito grande, provavelmente eu precisava encontrar por essas frações laranjas e roxas aqui. Por outro lado, aquele que é bem esporádico, que não é familiar, mas que a mulher teve, o mais provável é que tenha um componente alto do azul ambiental influenciando no meio do caminho, tá? Obrigado, Pablo. É importante realmente essa diferença. E aí, rapidamente só, porque eu quero ter pelo menos 5 minutos de perguntas, a parte de Polygenic Risk Score, o que eles fizeram basicamente foram pegar grandes estudos com centenas de pessoas, usar dados genéticos, tá bom? Que a gente usa basicamente desequilíbrio de ligação. Então, essa história de fazer pruning ou link de desequilibrium prediction, tá? É você ficar tentando descobrir qual é o menor tamanho do bloquinho que está associado ao risco. Porque quando eu fazia esses estudos grandes em populações grandes, sobravam blocos grandes, né? Eu falava, esse pedaço do cromossomo 2 na população europeia está associado, mas eu não sabia exatamente o que era lá dentro. Então, agora eles estão tentando refinar esse haplótipo, tá? E aí, com isso, eles fazem todas essas contas, fazem uma curva de treinamento e uma curva de aprendizado na inteligência artificial, e aí eles testam esse aprendizado no UK Biobanco, que tem 500 mil a 120 mil para treinar e 300 mil para validar, e com isso você consegue falar, agora eu tenho uma curva, vou ter uma análise de risco diária sobre a curva que é melhor do que eu tinha antes. A conexão da internet caiu um pouquinho, acho que voltou. E aí, basicamente o que eles mostram é o seguinte, aqui é para coronária, daqui a pouco eu já vou mostrar para câncer de mama de volta, é que esse score, esse valor, não tem muito valor para todo mundo. A maioria das pessoas vai estar na média de risco, tá? Mas algumas pessoas, uma fração que varia aí de 0,5% a 8% das pessoas, vai ter um incremento no risco médio de até 5 vezes.
que seria equivalente a eu ter uma mutação em BRCA1. Então, vai ter 0,5% das pessoas que não têm mutação em BRCA1, mas que está no mesmo risco, são essas pessoas aqui no fim da curva, tá? Que está no mesmo risco de ter câncer de mama como se tivesse uma mutação no BRCA1. Então, se eu estou confortável de pedir para uma família um teste de BRCA1 para saber se eu vou fazer uma mastectomia profilática, por que eu não estaria confortável de pedir aqui, para ajudar em torno de 2 a 5% das pessoas, um teste de risco poligênico para indicar mastectomia na hora que o risco relativo, né, na hora que o risco daquela pessoa ultrapassar os 60% de risco na vida, equivalente ao BRCA1. Então, esse aqui é para doença coronariana, só para mostrar para vocês que para câncer de mama é um pouco pior, tá? Aqui ele é um pouco mais homogêneo e sobe mais no final e cai mais embaixo. Para o câncer de mama ele é um pouco menos, porque a herdabilidade de doença coronariana é maior do que a herdabilidade de câncer de mama, tá? Mas ele funciona. Eu vou ter aquele 5% aqui, que são os azuis escuros, tá? Cuja prevalência de câncer de mama vai começar a aumentar, ok? Do ponto de vista populacional, para acabar agora em 3 minutos, do ponto de vista populacional, o que importa é o quanto aumenta a tal da área sobre a curva, tá? Então, se eu tiver somente história familiar ou somente risco poligênico mesmo do jeito novo, tá? A minha área sobre a curva fica lá dos 60 aos 60 e pouco. Quando eu estou colocando os dois juntos, ela chega acima lá dos 69, perto dos 70. Então, o que eu gostaria era de uma área sobre a curva de 90, 95, porque aí significa que eu sei diferenciar fácil que pessoa vai ter e que pessoa não vai ter câncer de mama. Infelizmente, a gente não consegue. Chegando em 70, 80, já está ótimo. Significa que é um teste associar história familiar mais o risco poligênico para aqueles casos negativos, já tem uma área sobre a curva que dá uma confiança de se eu deveria fazer uma intervenção, mesmo que essa intervenção seja, por exemplo, bastante invasiva, como uma oophorectomia profilática, tá? Do ponto de vista... Então, esse aqui é do ponto de vista populacional para validar que o teste está melhorando o que eu sabia antes. Do ponto de vista individual, o que importa é o seguinte: qual é o meu risco absoluto, certo? Qual é a minha chance de ter câncer, tá? E, em resumo, depois eu compartilho esses slides com todo mundo, vocês podem ler os artigos se vocês quiserem, tá? Mas, em resumo, o que acontece é o seguinte, né? Mesmo que eu tenha uma variante, tá, em BRCA1 positiva, tá bom? Se eu tiver um risco poligênico alto, essa chance de eu ter câncer aumenta, mesmo que eu já tinha um BRCA1 positivo. Enquanto que se eu tiver um BRCA1 negativo, essa chance, mesmo eu tendo o BRCA1 positivo, tá? O risco poligênico sendo baixo, estando lá naqueles 5% só de risco baixo, mesmo eu sendo um BRCA1 positivo, a chance de eu ter, né, o hazard ratio aqui, a chance absoluta de eu ter câncer de mama ao longo da vida, ela diminui, tá? Então, ou seja, na verdade, não adianta só saber se eu sou BRCA1, porque se eu sou BRCA1 não necessariamente significa que eu tenho 5 vezes mais risco que a população normal. Em média, eu vou ter 5 vezes mais risco que a população normal, mas pode ser que eu dê o azar de estar ali no 5% de risco poligênico mais alto, com que, ao invés de ter 5 vezes mais risco, eu vou ter 10 vezes mais risco que a população normal, ou pode ser que eu estou dando sorte no 5% mais baixo, que ao invés de ter 5 vezes mais risco que a população normal, eu vou ter só 2. Desculpa, Pablo, quer falar? Não, pode continuar. Não. Então, se eu tenho só 1,5 vezes, 2 vezes o risco da população normal, talvez eu tenha o direito, mesmo numa paciente, BRCA1 é um pouco mais difícil, mas BRCA2, por exemplo, positiva, de não recomendar mastectomia profilática, de não recomendar esterectomia, tá? Porque eu estou associando essa predição de risco combinada. Última coisa aqui, então, eu já falei para vocês da herdabilidade perdida, falei para vocês da área sobre a curva, que é importante para a população, e do risco absoluto, né, do hazard ratio do seu paciente, quando eu combino todas as análises. A última coisa que eu queria falar para vocês é que, infelizmente, essa avaliação de risco poligênico, ela é tão melhor quanto mais dados nós temos, tá? Então, aqui, se vocês olharem, das populações que são
caucasianas, europeias, latinas, hispânicas ou mesmo asiáticas, eu tenho para vários tipos de fenótipo, não só câncer, uma boa predição quando eu faço risco poligênico. Na hora que eu vou para os indianos ou principalmente para os africanos, tá? Essa predição perde muito, até menos de 50% de área sobre a curva, menos de 50% de acurácia na hora que eu tenho que fazer esse polygenic risk score. Isso acontece muito rapidamente, só explicar, porque houve um bottleneck na população humana, tá? Quando a gente teve a glaciação há 12 mil anos atrás, mais ou menos, entre 12 e 8 mil anos atrás, e quando houve bottleneck, porque a África não era tão frio, todas as populações diminuíram de tamanho, mas a África não tanto, que é o vermelhinho aqui. Então, sobrou mais diversidade na população africana. Os haplótipos, os bloquinhos africanos são menores e mais diversos. Então, para eu conseguir saber qual é o bloquinho que está associado com qual coisa no cromossomo, eu preciso de mais população. E, obviamente, mais população estudada. E, obviamente, vocês já imaginam que os bancos de genomas completos, de arrays, são muito mais europeus do que africanos, tá? E mesmo ameríndios da nossa população. Então, o que a gente quer fazer, ok, é criar também estudos da população brasileira e não só ficar com estudos das populações europeias, tá? Porque, então, isso aqui é o estudo lá da USP, dos idosos, tá? Porque a gente sabe que a gente tem uma população branca e asiática, tá bom? Autodeclarada branca e asiática aqui no caso, né? Mas a gente tem uma grande população autodeclarada misturada, uma população declarada negra e uma população que não se declarou, mas que tem essa mistura. E mesmo dos que se declaram brancos, nós temos alguns indivíduos que têm mais de 30% de DNA ameríndio, tá? Que é o pretinho aqui, ou africano, que é o marrom. Então nós temos e mesmo das que se chamam misturadas, tem alguns que são praticamente só europeus. Tá? Então, a gente não sabe falar, você dizer o que você é, se o seu avô não foi o que veio da Europa, né, quando foi o seu tataravô, a gente não sabe dizer. As pessoas que dizem que são negras, algumas delas têm 30% aqui de DNA europeu, tá? Enquanto que algumas que são brancas, umas têm 30% de DNA africano. Então, e essa importância hoje nós vamos oferecer risco poligênico para câncer? Vamos, tá? Então, isso já está no nosso roadmap, a gente vai oferecer o mais rápido possível, a gente vai oferecer um teste combinado que seja risco mendeliano, né? Então, um painel de doenças raras somado ao risco poligênico, pelo preço mais barato possível. Só que a gente tem que colocar a ressalva que isso hoje funciona muito bem para as populações asiáticas e europeias latino-hispânicas. Não funciona muito bem para as populações ameríndias e africanas. E é isto que a gente tem um interesse muito grande, quando eu falo a gente, é tanto a DASA, quanto a USP, quanto o Einstein, tá? A Fleury, a gente tem um interesse muito grande de aumentar a quantidade de dados da população brasileira e latino-americana, para a gente poder garantir que nós estamos oferecendo a melhor avaliação de risco para os haplótipos da nossa população. Muito obrigado. Desculpa não consegui deixar muito tempo, mas queria muito responder perguntas. Guilherme, eu vou só compartilhar a imagem do curso, tá bem? Enquanto as perguntas vão rolando, e deixo os dados no chat do curso que começa amanhã. Tá muito legal, gente. Por favor. Enquanto isso, eu posso ir respondendo a primeira pergunta aqui do chat? Com certeza. Tá. Então, a primeira pergunta é: os scores praticados no DASA para câncer de mama incluem quantos SNPs? Hoje, tá? Nenhum, se não me engano, um laboratório começou a tentar fazer para câncer, para coronário, tá bom? Mas hoje, nenhum laboratório do Brasil oferece um teste de venda que esteja incluindo câncer de mama ou ovário, tá? Para pacientes com tumor validados clinicamente, tá? Então, a gente está fazendo agora uma colaboração com o Giordano Botta, que é da Itália, e o pessoal de Cambridge, tá? A gente estava na dúvida entre o Amit Kira e o Giordano Botta, a gente vai fazer com o Giordano Botta, tá bom? E que justamente ele tem um score validado, a gente quer introduzir isso, a gente quer validar, a gente quer ver se isso funciona para a população de São Paulo, que tem um componente europeu grande. E nesse caso, o número de SNPs que vão ser usados são
são mais de 6 milhões, tá? Então, a gente usa um array de 1 milhão de SNP, a gente faz uma coisa que chama imputação, então a gente infere quais são os outros 6 milhões, porque a gente tem 1,8 milhão distribuídos, e aí a gente usa os 6 milhões com inteligência artificial para conseguir atingir a melhor área sobre a curva. Tá? A segunda pergunta é se existe inteligência artificial no Brasil. A resposta é: existem alguns grupos que estão fazendo, mas os melhores scores que já estão validados são 3, que é o do pessoal lá de Harvard, do Kira, o pessoal lá de Oxford, do Giordano Botar, e tem outro que eu não me lembro, depois eu passo. Tá? Esses são os 3 principais grupos, eles já fizeram várias coisas. Provavelmente o que a gente vai começar é usando deles, tá? E não fazer o nosso sozinho. O que eu quero, qualquer que seja o escolhido, é que seja colaborativo. Então, que a gente use o deles, mas que a gente publique junto e que a gente aumente e mude, tá, o score para populações específicas, inclusive a nossa, e que aí a gente tenha prioridade, né, para a oferta do score na população latino-americana, né, para que, claro, que eles vão querer usar, porque tem um monte de brasileiro, tem um monte de latinos também na Europa, nos Estados Unidos, mas que a gente quer poder oferecer para a nossa população o mais rápido possível. Tereza, alguma outra pergunta? Na verdade, eu queria colocar aqui no chat as informações, mas eu acho que está bloqueado para eu enviar mensagens. Não sei. Bom, o doutor Guilherme, uma apresentação muito interessante, né? Na verdade, o ideal, a pergunta é quando é que a gente vai conseguir ter disponível, né, comercialmente, então, esses exames de risco poligênico, né? Quando você acha assim, uma previsão mais ou menos? Segundo semestre. Segundo semestre. E comercial pode comprar com só o aviso de que ele é muito bom para europeus e asiáticos. Cortou um pouco, acho. Desculpa. A história familiar, o estudo dos genes, né, de alta penetrância, moderada penetrância e baixa penetrância, e o estudo do risco poligênico. Quer dizer, quando a gente conseguir entender isso e conseguir juntar isso tudo, exato, né, para determinar um risco preciso para aquele indivíduo. Exato. A gente quer Gale mais painel de câncer de motogênicas mais polygenic score, tudo junto. Exatamente. E isso tem que ter uma colaboração muito grande com o médico solicitante, né? Porque quem tem Gale, quem tem Odisseia, quem tem isso não é o laboratório, certo? Então a gente quer também fazer uma ferramenta online em que quem tem essa resposta e quem ajusta esse risco, porque também muda, né, Pablo? De um mês para o outro surge uma tia que começou a ter câncer de mama, isso mudou o risco. Tá? Então, o que a gente quer ter como o BRCA Pro tem uma ferramenta, a gente quer ter uma ferramenta que inclua tudo no mesmo calculador, tá? E que quem tem acesso a isso é o médico do paciente. Eu acho que um dos slides mais interessantes aí da apresentação é aquele que você mostra realmente que pessoas que têm mutações nos genes de alta penetrância, mas têm um risco poligênico baixo, né? Podem não desenvolver o câncer ao longo da vida. E o contrário, né? Ou seja, aquelas pessoas que não têm variantes nesses genes de alta penetrância, mas têm um score poligênico muito alto, podem desenvolver, ter um risco aproximado, se não até maior, do que aqueles que têm variantes patogênicas nesses genes. Quer dizer, então, eu acho que é aí que está uma das questões aí que a gente tem que responder, né? Quando os nossos pacientes têm aquela história clássica de uma variante patogênica em um desses genes, mas a gente não encontra nada, né? Quer dizer, então eu acho que essas respostas que a gente ainda está procurando, que até a doutora Tereza falou que é o acaso, e que esse acaso a gente espera que vá diminuindo, né? Eu acho que muito dessas respostas do nosso dia a dia vai vir justamente com esses estudos aí de score poligênico. Lembrando que, óbvio, né, para você ter um risco poligênico, você tem que ter muito bem estudada, né, a população, né? Então, porque, como você falou muito bem, Guilherme, cada população tem as suas variantes, né? Quer dizer, tem o seu
o seu DNA populacional, e isso muda realmente, né? Esses riscos e esses SNPs, eles mudam de população para população, né? E a gente sabe que no Brasil a nossa população ela é extremamente heterogênea, né? E miscigenada, né? Então, eu acho que desenvolver um score poligênico para a nossa população brasileira, né, é sensacional, é muito interessante, é muito importante, né, para que a gente possa cada vez mais, né, num futuro, como eu disse, não muito distante, a gente começar a usar esses cálculos de risco poligênico junto com os riscos monogênicos e o estilo de vida. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Para o próximo semestre. Pode falar. Não, desculpa, não, só comentar. Para o próximo semestre, a gente garante que para 50%, 60% ele é bem adequado, mas a gente não quer 50% da população, a gente quer 100%, né? Espero que isso não demore tanto para a gente ter um teste que funciona para 100% da população brasileira da melhor maneira possível. Certo. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, né, da nossa reunião aqui. Para vocês terem uma ideia, Tereza e Guilherme, a gente teve aí mais de 50 participantes assistindo à apresentação de vocês, quer dizer, é um assunto muito interessante, né, que é o nosso dia a dia aqui na oncogenética, né? Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a doutora Tereza Loureiro e o doutor Guilherme Yamamoto pela apresentação. Também gostaria de falar que eles voltam a falar, né, num curso de medicina genômica via Zoom, né, que o grupo DAS, o laboratório de Niuan, irá fazer, junto com a doutora Deise, a doutora Michele Milhavaca, com a doutora Nara Sobreira, né, que eu sou suspeito para falar, mas então estão todos convidados aí a participar desse curso, que também vai ser muito interessante. Aí o primeiro dia vai ser já esse sábado, né, às 9 horas da manhã, tá? Então acho que é só fazer a inscrição pelo Zoom aí. Então, muito obrigado, doutora Tereza, muito obrigado, doutor Guilherme, e agora, então, botamos um ponto final à nossa brilhante reunião de hoje. Muito obrigado a todos. Tchau, até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.